Meus caros, vivam, como estão? Atrás de mim, repararam que o cenário está ligeiramente diferente dos últimos dias, semanas e até meses. É a imagem da Câmara Municipal de Ceia. Assim talvez vejam melhor. Cá está ela, com o seu padrão dos descobrimentos, uma réplica dos anos 40. E porquê? Porque, como devem saber, se calhar não sabem, ficam a saber, eu sou candidato, serei no futuro, nas futuras eleições autárquicas, candidato à Câmara Municipal de Ceia. Ora, aqui estamos nós, depois daquela longa maratona das eleições, já gravei alguns vídeos depois disso, este que está aqui foi o meu segundo vídeo. A SIC e a Express Zero falidos continuam a perseguir-nos, apesar de terem sido atropelados por um comboio em andamento em alta velocidade, um verdadeiro TGV que os atropelou a todos estes comentecos, opinecos, entrevistecos, jornalecos e outros badamecos. Apesar disso, eles ainda não caíram em si, continuam em pânico a dizer mal do Chega de manhã até à noite. Bom, eles lá sabem, eu não me importo, porque como vamos ver a seguir novamente, quanto pior dizem de nós, mais nós crescemos. Portanto, continuem que vão no bom caminho. E começamos com uma notícia que é realmente, enfim, uma notícia que já devíamos ter tido acesso a ela há alguns anos. Tem a ver, é o canal do Sérgio Tavares, tem a ver com o facto de SIC Notícias ter sido condenada na ERC por fake news. Imaginem, meus caros, a SIC e o seu polígrafo foram condenados por dizer mentiras. Como é que é possível o mentígrafo, eles chamam-lhe polígrafo, que é uma empresa, como sabem, do namorado da Clara de Sousa, ainda estamos para saber como é que ela chegou à SIC, afinal, que está ali, segundo eles, para repor a verdade dos factos, porque andam aí as redes sociais a dizer mentiras a torto e direito, para trás e para a frente, por isso temos um polígrafo para nos dar a narrativa do PS, perdão, não é nada disto, para repor a verdade do PS, e afinal era só mentiras. Cá está aqui embaixo Sérgio Tavares, SIC Notícias condenada na ERC por fake news. O canal Now também foi condenado. Houve outra revista que também foi condenada, meus caros. SIC falida, como eu lhe chamo, e é. Now e Expresso falido, condenados finalmente pela ERC por propalar notícias falsas, meus caros. O mentígrafo propalou notícias falsas. Nada de novo, nós sabemos isso há muitos anos, mas pela primeira vez vem preto no branco. Senhores mentígrafos, os senhores são os mentirosos. Os senhores dizem que repõem a verdade, mas os senhores o que fazem é repor a mentira. A mentira que interessa ao regime, que interessa à esquerda. Portanto, obrigado Sérgio Tavares, por trazer, que também isto não se vê em lado nenhum, por nos trazer esta realidade que é tão, enfim, tão incómoda para a própria SIC falida, que eles nem conseguem sequer mostrá-la. E os outros canais também não, com medo que lhes aconteça a seguir o mesmo a eles. E vamos ouvir André Ventura. E vi isto, não pude deixar de fazer um certo sorriso com a ironia, porque estes placares todos, estas placas todas que estão aqui pela Assembleia, Bloco de Esquerda, PCP e tal, isto vai ser tudo para tirar, para arrancar assim, tirar. Isto vai ser tudo ocupado pelo Chega. Porquê? Porque vocês nos deram essa força, porque vocês querem que esta seja a casa da democracia. E eu agradeço muito por isto. Isto é para desaparecer daqui. Agora vai ser nosso. Bloco de Esquerda. Vai ser nosso. Mais uma data de gabinetes que nós vamos ocupámos os do CDS, quando o CDS desapareceu do mapa, e agora vamos ocupar os do Bloco de Esquerda. Vejam bem a ironia do destino, fomos ocupar o CDS, a direita tradicional, e agora ocupamos a extrema esquerda. Mas o Bloco ainda não morreu, quer dizer, já morreu, mas eles acham que não, ainda não descobriram que estão mortos. Então continua a única sobrevivente, a única náufraga sobrevivente deste autêntico naufrágio coletivo, e vem dizer que o BE é Bloco de Esquerda, como sabem, cola resultado ao discurso da extrema, o resultado deles, o péssimo resultado deles, só ficou ela. E já agora deixem-me dizer outra coisa. A irmã, como sabem, meteu-se comigo, fartou-se de fazer vídeos a dizer mal de mim, mas de nós os dois, e mentindo e manipulando as minhas palavras. Mas acontece que de nós os dois eu fiquei e ela foi-se embora.
Mas então coloca ou cola o seu resultado péssimo ao discurso da extrema-direita, popularizado pela comunicação social e manipulado nas redes sociais. Vejam bem os maiores manipuladores e mentirosos que eu conheço a dizerem que a comunicação social que eles controlam é que manipulam a informação e por isso é que nós tivemos o resultado que tivemos. Eu respondo assim: a esquerdomalha que detém metade da SIC, CNN, RTP e TSF a queixar-se da manipulação. Vejam bem, meus caros. Deviam era estar todos presos aí nessas TVs e rádios 10 anos pelo menos. 10 anos. Porquê? Por mentirem e manipularem todos os dias o povo que ainda os vê e ouve. Cada vez é menos, é verdade, mas ainda há gente que os vê e ouve. Coitados, pensam que o que vê na televisão é verdade, mas como vimos na página anterior, não. O próprio Polígrafo foi condenado por ser mentiroso, inacreditável. Esta senhora, olha, vai resistir, não sei como, sozinha naquele Parlamento. Claro que deve dar emprego a todos os outros deputados, ficam todos como seus assessores, pois não estou a ver que aquela gente vá trabalhar para as estufas, a fazer companhia aos grandes técnicos especializados, imigrantes do Paquistão e do Nepal. Portanto, ali no Martim Muniz, com certeza também vão ter que fechar a sede, como fecharam todas as outras, mais uma data de mães grávidas no desemprego. Enfim, é este o resultado, é isto o resultado do seu trabalho, e enquanto esta gente não perceber que está a trabalhar para gente que não existe sequer, para uma franja cada vez mínima da população, é isso que lhe acontece, é ficarem cada vez mais comprimidos até desaparecerem, o que neste caso até já aconteceu. Diz aqui, reparem, isto é um placar que está na Câmara Municipal de Sinfãs, já vamos ler com calma. Diz: edifício de apoio ao jardim Serpa Pinto, em Sinfãs. Só que Serpa não é com C que se escreve. O Serpa Pinto, que é provavelmente o mais conhecido, o mais histórico, nascido em Sinfãs, escreve-se com S. Então tem piada porque eles dizem assim: o esquerdo diz que o Chega só ganha em concelhias com pouca literacia. Onde há gente assim um bocadito bronca, é o que eles querem dizer. Ora, um dos nossos piores resultados foi justamente aqui, no distrito de Viseu, que foi em Sinfãs. No distrito de Viseu foi em Sinfãs um dos nossos piores resultados. O terceiro ou quarto. Cuja literacia oficial da Câmara Municipal, como estão a ver, é esta. Porque isto é um placar da Câmara Municipal. Não é do Zé dos Anzóis. Nem o nome do mais ilustre sinfanense, o Serpa Pinto, o explorador, sabem escrever. Portanto, a tese dos esquerdopatas em vias de extinção está, como sempre, errada. Aprendam a escrever. Diz o João Henrique Mendes, Serpa Pinto com C, nem o nome do mais ilustre sinfanense sabem escrever. E é esta a Câmara Municipal, é esta a literacia da Câmara Municipal de Sinfãs. Muito bem, muito obrigado, meus caros, por provarem que tudo quanto o esquerdume diz que nós só ganhamos em terras onde as pessoas são iletradas, são analfabetas, afinal é mentira. Nesta terra nós não ganhamos, ficamos muito abaixo e, pelo que se vê, a literacia não é por aí além. Vamos lá. O tamanho que o Estado está hoje sujeito, em que gastamos 40, 50, 60 mil milhões de euros. E depois dizemos às pessoas, bom, gastamos sim a pagar estes lugares, a pagar o tamanho do Estado, a pagar, enfim, uma série de coisas, a pagar desperdício, fraude, mas depois não conseguimos acabar com portagens, dar pensões decentes e aumentar um bocadinho o salário mínimo. Portanto, o meu desafio ao Governo é este. Se querem governar a sério e cortar, porque é cortar? Eu não fujo às palavras. Nós temos que cortar. É preciso cortar em desperdícios que estamos a ter. Tem que cortar, senão o dinheiro nunca vai chegar. E andamos sempre com a corrupção atrás das costas ou às nossas costas. E por falar em corrupção e em hipocrisia, aqui temos nós este caranguejossauro, como eu o chamo. Não é ofensa, é um caranguejo, anda para trás, não é? Ele é historiador, mas ele anda ao contrário da história, anda sempre às arrecuas da história. E diz ele que ele pede uma esquerda unida para derrotar a extrema-direita nas autárquicas. Como se as autárquicas tivessem alguma coisa a ver com a direita e com a esquerda. Este rapaz que veio do Bloco de Esquerda e depois emancipou-se, criou um partido próprio, andou lá fora a ganhar a reforma dourada dos tais 30 e tal mil euros, mal chegou a Portugal, acabou com o partido que lhe deu de comer, como se costuma dizer, cuspiu no prato onde comeu e formou um partido próprio. Ele tem algumas características de caranguejo, que é andar ao contrário da história. E diz ele que é historiador. Ora vejam,
coitado, digo eu, foi atropelado por um comboio em alta velocidade, outro, e ele nem sequer o viu. Levado ao colinho por toda a comunicação social esquerdoida, como vamos ver nos próximos vídeos, no final deste vídeo, levado ao colinho por toda a comunicação social esquerdoida, não percebeu que esvaziou o berloque e nas próximas será ele próprio o esvaziado. O berloque perdeu 4 e o PCP mais 1. Perderam 4 mais 1 dá 5. Mas este caranguejo-ossauro só ganhou 2. Tinha 4, agora tem 6. Os restantes 3 foram perdidos por toda a esquerdoidice. Não foram para lado nenhum. O pano ficou na mesma, portanto, não foram nem sequer para o pano. Na próxima ficará este sozinho. É brutal, este caranguejo-ossauro é uma máquina, uma verdadeira máquina. E outra máquina é esta autarca que se chama, salvo erro, Ricardo Leão e que diz, é um autarca socialista de Loures, já chamou a atenção para aquele tipo de imigração descontrolada que lá existe e diz, e não só, e também daquela comunidade X, cujo nome não se pode dizer, e diz ele que o PS perdeu votos para o Chega. É ele que o diz, o Presidente da Câmara. E aconselha o partido, o PS, a desligar-se da corrente esquerda wokeista. Vejam, é um próprio Presidente da Câmara de Loures que diz que o partido está ligado a uma corrente esquerda wokeista. Mas ele é socialista, ele não é do Chega. Ele diz exatamente aquilo que nós dizemos. E lembram-se que ele disse que quem comete crimes devia perder as casas da Câmara, porque nem sequer a renda de 5 euros ou 10 euros eles conseguem pagar. Quer dizer, não conseguem porque não querem, obviamente. Este foi que teve aquela polémica, como se deve lembrar aqui há uns meses, quem comete crimes deve perder as casas da Câmara. Pois, depois veio logo a esquerda toda e dizer, ai meu Deus, que loucura, como é que é possível? Ora, aqui está um tipo esperto, digo eu. Felizmente ninguém o ouvirá, ninguém dentro do partido dele. Este autarca vive no meio da escumalha e lida com ela todos os dias. Escumalha que rapidamente passaria a ser maioritária se o Chega não pusesse fim a esta invasão criminosa e ilegal do nosso país. Mas este sabe, conhece-os, vive no meio deles. A Comissão Europeia quer aplicar taxa de 2 euros a compras de baixo custo, de forma a avisar plataformas como a Temu e a Shein, que são chinesas, como sabem. Quer dizer, então as tarifas do Trump eram criminosas. Trump é um criminoso, é um genocida que aumenta as tarifas, quer obrigar os outros países a pagarem as mesmas tarifas que os americanos pagam nos seus produtos quando são vendidos para esses países. É exatamente a mesma coisa. A filosofia é esta. Se eu para vender um produto para o Canadá pago 45%, então os produtos do Canadá, quando forem vendidos nos Estados Unidos, vão pagar 45%. Eu não sei onde está a criminalidade disto. Eu não sei onde está o crime. Ele só quer que os outros paguem a mesma coisa que ele paga. Obviamente, 2 objetivos. Primeiro, fazer com que os outros países baixem as suas tarifas aos produtos importados dos Estados Unidos e, por outro lado, a implementar, a incentivar a produção no seu próprio país. Portanto, dando, digamos, um bom empurrão à economia americana. Pois, chamaram-no tudo, mas afinal de contas, agora o que acontece é que se as tarifas do Trump eram criminosas, como diziam os wokeistas da União Europeia, afinal agora seguem-lhe os passos todos, seguem-lhe exatamente os mesmos passos. Escumalha europeia sem inteligência nenhuma, meus caros. Simples badamecos a controlar uma Europa distraída e moribunda. Longe vão os tempos da Thatcher, do Willy Brandt, longe vão os tempos do Giscard d'Estaing e até do Mon Ami Mitterrand. Longe vão os tempos, ao menos esses eram políticos e hoje só temos mesmo miúdos e badamecos. Ora, cá está. Tavares quer esquerda unida nas listas progressistas para as autárquicas e apela à sensatez do Primeiro-Ministro para recusar revisão constitucional. Ora, vejam. Isto é escredo-me da boca para fora, como eu digo. É um super capitalista no que se refere aos colégios, para onde põe as filhas ou os filhos, e clínicas privadas que demoniza, mas que são aquelas que ele depois recorre quando precisa. Isto é igualzinho ao rap, ao Ricardo Araújo Pereira. Defendem a escola pública, mas os filhos está quieto, vai tudo para os meus colégios. Defendem o SNS, as conquistas de Abril, mas quando estão doentes ou quando precisam de assistência médica, tudo para as melhores clínicas. É este caranguejo-ossauro que nos quer vir ensinar a nós como é que Portugal deve ser. Com 6 tinha 4, ganhou 6, mas a esquerda perdeu mais 3 e ninguém sabe para onde é que foram.